Começo a minha fala rememorando junto com vocês um período bastante significativo no contexto brasileiro, e bastante atual, inclusive. Eu me refiro aqui ao ano de 2013, onde a história brasileira foi marcada por um conjunto de expressões, um conjunto de manifestações, nas quais, ou dentre as quais, acredito que vários de vocês participaram, seja com a bandeira, seja com cartaz, ou mesmo a partir de um acompanhamento indireto nas redes sociais, na internet, na televisão. Me refiro aqui às grandes manifestações que tomaram as ruas brasileiras no ano de 2013 e ficaram conhecidas como Jornadas de Junho ou Primavera Brasileira. Esse movimento acabou entrando para a história e traz para a gente uma série de pistas para entender um pouco de como a constituição do cenário democrático brasileiro acabou sendo marcada historicamente por esse fenômeno. Obviamente que eu não quero fazer aqui uma análise profunda sobre esse movimento, mas uma característica central é muito importante para a gente efetuar uma análise desse cenário. E aqui eu me refiro à forma como esse movimento se organizou, se estruturou, se mobilizou efetivamente. E um elemento central foi justamente a internet, as tecnologias da informação e da comunicação, as redes sociais. E é interessante perceber que o que aconteceu em 2013 havia sido estudado há tempos por outros pesquisadores, e todos esses pesquisadores apontavam que não existia ressonância alguma entre o movimento que acontecia, por exemplo, nas redes sociais, na internet, e, obviamente, aquilo que acontecia nas ruas, aquilo que acontecia periodicamente, ou poderia acontecer, por exemplo, em manifestações. Essa dissonância que muitos pesquisadores apontavam foi, obviamente, por terra em 2013. Só para ilustrar para vocês o que a gente vivenciava antes de 2013, em 2008, aconteceu um movimento chamado Fora Sarney, no falecido Orkut ainda. E esse movimento amelharava milhares de pessoas, milhões de pessoas, discutindo temas, criticando, propondo alternativas. Contudo, quando existia algum tipo de proposição para que ele fosse às ruas, fosse às praças, nenhuma dúzia de pessoas conseguia ser mobilizada para que isso de fato acabasse acontecendo. Ou seja, ele efetivamente ficava preso na internet, ficava preso, a indignação ficava presa nas redes sociais. O que acaba sendo interessante, marcante, no caso das manifestações de 2013, é que as pessoas saem do Facebook. O movimento, de fato, sai da internet e vai para as ruas, toma as ruas. E é um movimento com várias vozes, com várias ideias, com várias propostas, várias demandas, tão diversas quanto criativas. E, obviamente, acaba sendo interessante para que a gente entenda esse cenário, que eram manifestações sobre o transporte, sobre serviços públicos, sobre qualidade da educação, a qualidade da saúde. E, obviamente, permeando tudo isso, nós temos a demanda mais gritante, que é uma demanda por mais participação, uma demanda para que as pessoas tivessem suas vozes, de algum modo, atendidas como um clamor colocado para o próprio Estado. Essas demandas e esse episódio como um todo coloca para a administração pública, coloca para a democracia brasileira um conjunto de desafios. Um conjunto de desafios que ainda tem que ser digerido, ainda tem que ser trabalhado, mas obviamente se faz cada vez mais central que seja considerado. Começando pelo cenário democrático, vale a pena a gente entender que a democracia no formato como está hoje ainda é entendido como um campo de disputa. Um campo de disputa onde conceitos diferentes e a própria prática dela podem ser significadas e ressignificadas. É interessante perceber, por exemplo, que Amartya Sen defende e argumenta que a democracia é a grande conquista da humanidade no século XX. Para a gente tentar ter um pouquinho da dimensão do que significa isso para todos nós. Obviamente, ainda estamos muito longe daquela aspiração revolucionária que era a democracia logo no começo de sua história. Ainda estamos muito distantes de uma efetivação do que era aquela democracia. Podemos dizer, talvez, de modo até um pouco triste, que a democracia na atualidade se apresenta ou se resume, a grosso modo, ao voto. Que ela se apresenta e se resume, a grosso modo, ao sufrágio. Isso é muito pouco, muito pouco. Considerando a democracia enquanto o poder, de fato, o controle, o governo, que deveria ser exercido pelo povo, para conduzir todos os seus desafios, todas as suas demandas, junto ao Estado, a gente tem muito que caminhar
para fazer de fato essa democracia sair dessa estrutura rasa, dessa estrutura por vezes rasteira, e de fato ser convertida em algo que tenha potencial para transformar na sociedade. Hoje a democracia acaba sendo muitas vezes lida apenas enquanto a sua forma. Se eu tenho sufrágio, se eu tenho voto, tenho democracia. Como eu disse, é muito pouco. A democracia vai além do voto. Ela precisa ir além do voto. Ela vota, obviamente, indo além e entendendo que, por exemplo, esse além inclui efetivamente a participação da sociedade, a participação dos cidadãos, a participação dos atores que compõem a sociedade como um todo, trazendo problemas, trazendo soluções e construindo coletivamente essas alternativas. Isso acaba sendo interessante. É perceber a democracia não só enquanto forma, mas também enquanto forma e também enquanto conteúdo. E isso é central para que a gente consiga superar e mesmo entender um pouco dessas manifestações que acabaram acontecendo e tomando o Brasil em 2013. É fundamental que a gente entenda, por exemplo, que a democracia precisa ser democratizada, como diz Boaventura de Souza Santos. Talvez uma democracia mais intensa, uma democracia nas falas de Boaventura que vá da cama à fábrica. Óbvio que a gente tem um percurso muito grande para caminhar enquanto sociedade, enquanto coletivo, para que isso de fato se converta em uma realidade. Do mesmo modo que esse desafio é posto para toda a sociedade brasileira quando discute democracia a partir do prisma e do advento do movimento em 2013, a própria administração pública também se depara com um conjunto de desafios absolutamente interessantes e absolutamente urgentes. Observe que a administração pública, em especial, tem que lidar com as demandas que são colocadas pela sociedade e que, ao mesmo tempo, parecem ser contraditórias e paradoxais. Observe, a sociedade pede mais agilidade, mais velocidade, menos burocracia. Ao mesmo tempo, ela quer também mais participação, quer ser ouvida, ela quer ter controle social. Como é que eu vou ser, ao mesmo tempo, rápido, ágil e ouvir todos? Dar espaço para todos. São coisas que podem soar contraditórias. Ouvir as pessoas, dar espaço para a participação, demanda efetivamente tempo. Demanda efetivamente um trabalho de politização. Não é algo feito da noite para o dia. E essa característica é central para a gente entender, talvez, o desafio que é colocado. Como compatibilizar esse cenário? Como compatibilizar essas tensões? Que, ao mesmo tempo, me cobram agilidade e tempo para discussão, tempo para debate, tempo para participação. E aqui, talvez, um ensaio para essa resposta, uma sugestão que eu convido vocês a refletirem comigo, pode ser pensar tudo isso ou integrar tudo isso a partir daquela característica que eu disse no começo da minha fala e que foi utilizado para mobilizar os movimentos sociais em 2013. Me refiro aqui às tecnologias da informação e da comunicação. Talvez, empregando tais técnicas no âmbito da gestão pública, a gente tenha condição de dar voz para mais pessoas, temos condição de ampliar a capilaridade daquela ferramenta e, desse modo, trazer aquela informação para que a minha decisão pública, obviamente, fique de acordo com aquilo que a sociedade quer. As tecnologias da informação, a internet em especial, pelo seu formato de comunicação, carregam em si esse potencial, que muitas vezes é subexplorado. As tecnologias da informação, quando combinadas, por exemplo, com essa ideia de democracia e participação, ela pode potencializar todas essas vozes que muitas vezes ficam escondidas, que agora começam a ganhar corpo nas ruas. Essa potencialização, efetivamente, essa concretização, efetivamente, pode se dar a partir dessas tecnologias. E aqui, obviamente, eu me refiro a uma tecnologia mercadológica, pura e simplesmente. A tecnologia que eu penso aqui, e o que eu trago para a gente refletir, é a tecnologia social, uma tecnologia aberta, o software livre, que tem um caráter muito ligado com o próprio modelo de democracia que eu acabei de comentar. Uma democracia mais democratizante, uma democracia de conteúdo, que tenha efetivamente condição de trazer para todos nós, de trazer para a sociedade, uma lógica de construção coletiva. Esse é o modelo
que pode ser empregado para a gente pensar numa transformação social e pensar, inclusive, numa inovação social, integrando democracia, participação e tecnologias. Podemos pensar numa inovação social. E, mais uma vez, aqui eu não me refiro a uma inovação mercadológica, mas uma inovação que tenha, na própria cidadania, atores centrais para a sua Constituição. A inovação aberta, que seja porosa, por exemplo, aos diferentes olhares, porosa, por exemplo, aos diferentes problemas, entendendo que não só um conhecimento científico que vai construir alguma realidade nova, alguma realidade de fato transformadora. O próprio conhecimento popular, quando combinado com o conhecimento coletivo, tem condição de trazer soluções muito efetivas para os problemas que a gente vivencia no nosso cotidiano, para problemas que nos afligem há tempos. Essa característica acaba sendo central para a gente pensar nessa transformação, para a gente pensar nessa mudança de realidade. E para tentar ilustrar tudo isso, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 experiências bem interessantes que fazem essa combinação. A primeira delas é o orçamento participativo digital. O orçamento participativo é uma ferramenta da década de 80, na qual as pessoas inseriam ideias, faziam discussões sobre o orçamento municipal. Só para ilustrar, ou só para deixar claro para todos, é a partir do orçamento municipal que a prefeitura, que as cidades executam, obviamente, a sua ação pública. Daí a importância desse item para que a gente tenha ele enquanto uma característica, ou permeado por uma característica democratizante. O orçamento participativo digital faz com que essa dinâmica de discussão da peça orçamentária aconteça no âmbito da própria internet. Então a cidadania, as pessoas, poderiam opinar sobre o que transformar em sociedade a partir da internet, de um smartphone, de um telefone 0800, por exemplo. O Brasil foi pioneiro nessa experiência em 2006, na cidade de Belo Horizonte, e é interessante perceber que a gente, combinando essa dinâmica de trazer opções, trazer visões e itens para que as pessoas participem e se integrem, pode ser muito efetivo para construir uma nova realidade. Um outro exemplo que eu trago para vocês vem lá do Rio Grande do Sul, operado no âmbito de um governo estadual, em 2009, 2010, chamado Gabinete Digital. O Gabinete Digital é bastante interessante porque, diferente do OP, do Orçamento Participativo, ele trabalha numa lógica bem mais integrada e tem, por exemplo, uma dimensão muito forte, que é a dimensão do controle social, a dimensão da inserção da cidadania, da população, no controle de problemas, no controle de obras públicas, por exemplo. O Gabinete Digital tem como mérito fazer uma ligação direta entre a cidadania e o governo, sem intermediários, mediado, obviamente, pela internet. E isso faz toda a diferença. Um exemplo que eu trago para vocês de uma das funcionalidades do Gabinete Digital envolve, por exemplo, a fiscalização de obras. Acho que todos já se depararam com uma placa como essa, uma placa de obra pública, onde você tem informações estáticas sobre, por exemplo, o valor da obra, características, enfim. Essa obra por si só essa placa por si só acaba sendo muito limitada em termos de informações para controle social. O Gabinete Digital fez uma coisa bastante interessante. As obras que eram conduzidas pelo poder público recebiam placas como essa, mas também recebiam códigos nesse formato aqui, QR Codes. Esse tipo de código, que vocês devem encontrar, por exemplo, em embalagens como, por exemplo, de produtos diversos, ou embalagens de itens de manufaturados, tem uma característica interessante, que é justamente a capacidade de remeter você para acesso a outras informações. Então, o que acontecia nesse episódio do Gabinete Digital? Você tinha a obra, a placa, você aproximava o seu celular desse código de barras e era automaticamente remetido a um site e você via, de modo dinâmico, como aquela obra estava se desenvolvendo, como aquele processo, as etapas que estavam sendo vencidas ou não. E tinha condições desse modo, de apontar, por exemplo, falhas sobre o que estava ou não em acordo ou desacordo com aquilo que estava sendo apontado no próprio aplicativo e com relação à obra que estava sendo feita ali na sua frente. Várias foram as denúncias em que as pessoas apontavam o celular, identificavam um percentual determinado e viam que aquilo era diferente da realidade. Obviamente que as ações acabavam acontecendo e gerou uma grande efetividade das práticas daquela ferramenta.
Ou seja, mais uma vez temos uma combinação entre democracia, tecnologia e participação, gerando melhoria nos serviços públicos, gerando melhoria da qualidade democrática. Uma terceira experiência, um pouco mais combinada ou integrada com essa lógica, envolve o chamado laboratório vivo ou laboratório social. Em São Paulo nós temos alguns exemplos de laboratórios sociais ou laboratórios vivos. No mundo também várias são as experiências de laboratórios sociais e laboratórios vivos. Os laboratórios sociais integram cidadãos, integram empresários, integram organizações do terceiro setor, universidades, técnicos da prefeitura, do poder público, enfim, todos discutindo coletivamente um problema público. E o que é interessante é que a participação se dá de modo voluntário, as alternativas são criadas a partir da dinâmica colaborativa estabelecida entre as pessoas. A própria participação nesse ambiente é feita e definida pelos participantes, gerando o que a gente chama de meta-participação. Eu tenho nesse contexto do laboratório vivo, então, uma oportunidade central para que as pessoas consigam criar soluções a partir dos problemas que elas vivenciam. Ou seja, as pessoas podem pensar problemas sociais, discutir coletivamente e fazer um processo de coprodução do bem público, na qual todos são atores reconhecidos como iguais, todos são atores reconhecidos com voz, todos são atores reconhecidos com capacidade de pensar soluções para os seus problemas. Então isso é uma iniciativa muito interessante que pode ser pensada para que a gente construa efetivamente uma democracia muito mais efetiva no nosso país. Uma democracia mais justa, mais solidária e que efetivamente consiga trazer para todos nós um olhar muito mais integrado entre os problemas sociais, por exemplo, entre os diferentes desafios que temos que enfrentar. Vários foram os produtos saídos de experiências como laboratórios digitais, softwares, processos, dinâmicas, enfim. E tudo isso nos dá a esperança de uma clareza bastante interessante de que quando integramos democracia, participação e tecnologia, temos condições plenas de fazer uma transformação na sociedade. Temos condições plenas de fazer uma democracia mais efetiva, pois a democracia pode e deve ir além do voto. Obrigado, pessoal.